Sadashiva Samarambha Shankaracharya Madhyamam Sarva-Vedanta Siddhanta Gocharam Dhamma Gocharam Govindam Paramanandam Satguru Prantoshmaham. Shanti, Shanti, Shanti Om. Verso 55. Todo mundo espertíssimo, né? Uau! Nunca vi uma classe tão séria assim. Ok. Todos os deuses como Indra, Varuna e outros adorados por nós são apenas uma partícula da felicidade ilimitada de Parabrahman, Paramatma. E, consequentemente, desfrutam de sua parte proporcional daquela partícula de felicidade. Né? Isso significa dizer... Eu não gosto desse barulho de avião aqui. Não existe nada como o Mr. Silence. A Mr. Silence é o mais elegante de todos. O Swami, ele parece o Swami, mas Ramana Maharaj perguntaram para ele: Swami, Ramana, você diz pouco, Bhagavan. Você diz, me dá um pouco de instrução. Qual é o segredo para esse crescimento espiritual? Ele falou, moderação. Ele falou, moderação? Elabore um pouco mais. Seja moderado no falar, no dormir e no comer. A importância da moderação é porque essas são vássanas naturais que todos nós temos, né? O barulho, falar, comer. E tem alguns, o aspecto tamásico de cada um de nós desenvolve uma tendência excessiva, né? Algumas pessoas a dormir, né? Tem pessoas que gostam de dormir, são capazes de dormir por 8, 10, 12 horas, né? Como a minha nora, como eu mencionei para alguns de vocês, né? Então, a moderação, para a gente desenvolver uma mente silenciosa, uma mente satívica, etc. Todos os deuses, como Indra, Varuna e outros adorados por nós, são apenas uma partícula da felicidade ilimitada de Brahman. Então, os bhaktas, os devotees dos deuses, né? dentro da cultura védica e dentro de toda e qualquer outra cultura, né? na qual exista o conceito, né? de um Deus criador, e nós, os homens, adoramos essas figuras, esses símbolos de Deus, né? E esses deuses que têm o potencial de suprir para os homens e as mulheres uma certa partícula, uma certa quantidade de sukam, né? de satisfação, de ananta, de prazer. Por quê? Porque quando a gente começa esse relacionamento com Deus, né? a gente começa a desenvolver uma atitude emocional que é conducente para paz, tranquilidade, né? Saber que nós estamos aqui, que nós não somos, como se diz, órfãos, ou bastard, que a gente nasceu do nada, a gente não existe um Criador, todos nós somos filhos de Ishvara, e Ishvara, ele nos cria, ele nos mantém, a gente não precisa de muita ansiedade, a gente tem que compreender esse relacionamento. Então, conhecer e adorar, né?
e dedicar as nossas ações a Deus, já produz uma ananta muito significativo, né? Substancial. Então, os bhaktas, eles são amantes dos deuses. Eles dizem, pô, vocês yanis, vocês estão fora, vocês não sabem o que é ananta. Ananta é o amor que nós temos pelo Lorde, né? Esse amor por essas figuras, né? Qualquer que seja o símbolo de Ishvara, desses deuses, é a fonte real de amor, entendeu? O coração é pleno de alegria, de amor, porque eu sou um amante de Deus, eu compreendo Deus, eu desenvolvi uma visão de Deus e meu relacionamento com o mundo é um relacionamento com Deus de grande satisfação, de alegria e paz, né? De saber que Deus me cria, me mantém e Ele me dá vida eterna, né? Através de novos nascimentos, etc. Então, esse conhecimento de Deus, seja ele Indra, Varuna e muitos outros adorados por nós, eles são, na verdade, uma pequena partícula da felicidade ilimitada, do Ananda ilimitada, que pertence somente a Brahman, né? Então, o Yani é aquele que compreende Aham Brahmasmi, eu sou Brahman. Aí ele fala, eu sou a única fonte ilimitada de Sukham, de satisfação, paz, felicidade. Mas ainda assim, ele não se torna vaidoso ou arrogante em relação ao Lorde Ishvara, o Lorde desse universo, entendeu? Porque ele continua vivendo, né? Ale, você me perguntou alguma coisa, você falou alguma coisa sobre isso hoje ou ontem, né? Ele continua, né, vivendo no mundo, o Jiva Mukta, né? O Jiva que compreendeu o que ele continua vivendo no mundo que é uma projeção aparente, né? Criada por Maya Ishvara, governada por essas leis, essa ordem inteligente, né? Que a gente pode chamar de Vishnu, né? Então, ele compreendendo que dentro dessa ordem, Ishvara é o rei, o grande Lorde, né? Aí ele de novo, ele oferece reverência, amor e gratitude, né? Sabendo que, naturalmente, que a grande fonte, a real fonte de Ananta vem, né, desse conhecimento da natureza de Brahman, né? Eu sou Brahman, né? Mas ainda assim, o respeito pelo Lorde desse universo, né? Que nós estamos vivendo nessa ordem chamada Mitya, ele permanece. Você vê um Yani que começa a desenvolver a arrogância a respeito de Ishvara, etc., porque ele não tem conhecimento espiritual completo, ele compreende somente a parte final. Você é Satchitananda. Aí ele dá um chute no conceito de Deus, ele rejeita Deus, como a maioria dessas filosofias independentes que chutam o balde do Deus. Elas, por qualquer motivo, essas entidades, essas pessoas tiveram essa tendência, esse impulso, né? Aí eles têm esse conhecimento a respeito da realidade última, mas ainda assim eles não têm o conhecimento a respeito da realidade aparente. Eles talvez sejam livres como Satya, mas como Mitya, eles ainda estão confusos, entendeu? Porque eles não compreenderam o relacionamento entre Jiva, Ishvara e o campo. Aí ele começa a sobrepor Satya e Mitya e vai caindo em mais e mais confusão, entendeu? E ele realmente não consegue apreciar e desfrutar, né, desse moksha em Mitya, apesar de Mitya, né? Então, daí a necessidade desse conhecimento completo. Todos esses deuses adorados por nós são apenas uma pequena partícula da felicidade ilimitada de Brahman e, consequentemente, desfrutam de sua parte proporcional dessa partida. O Jiva projeta valor, ele projeta Sukham, projeta Ananta nessas divindades, entendeu? Aí o que a gente faz com essa divindade? A gente carrega ela de Sukham, porque, entendeu? A gente fornece as nossas energias a essas divindades. Entendeu? Tem um fenômeno muito curioso lá em Tiruvannamalai, onde eu costumava ir recentemente, nos últimos anos, a última
etapa da minha vida no Índia foi lá no sul, em Tiruvannamalai, onde Ramana Maharshi viveu e morreu, deixou o corpo. E tem a famosa montanha chamada Arunachala. Vocês já ouviram falar? Arunachala? Então, Arunachala, não sei quando isso começou, mas é considerada the embodiment of Shiva, entendeu? O corpo físico de Shiva, lá no sul da Índia. É um dos locais de peregrinação. Peregrinação. É um dos locais de peregrinação mais famosos da Índia. Mas cada mês, cada 2 meses tem um festival enorme, cada final de semana tem milhares de pessoas. É um lugar difícil de se viver nos dias de hoje, porque tem milhares e milhares de indianos e estrangeiros que vão fazer lá por causa dessa montanha. Então, essa montanha, Arunachala, é uma montanha considerada sagrada, um símbolo de Shiva, o embodiment, né? O embodimento, como é que se diz embodimento? A encarnação de Shiva. E as pessoas vão lá. E eles fazem aquilo que se chama pradiksha. Você já ouviu de pradiksha? A pradiksha, né, simplesmente é um ritual, uma cerimônia de andar em círculo no sentido horário. E essa montanha é uma montanha grande, para fazer um círculo completo em torno da Arunachala, são 1h30, 2, e as pessoas fazem de pé descalço. Né? Aí os estrangeiros vão para lá, eles ficam cheios de doenças de pé e calos e isso aqui, porque eles não estão acostumados com aquele tipo de meio ambiente agressivo, tóxico, né? Então, eles vão em torno da montanha, Alguns, uma vez, eu conheci um rapaz italiano que ele diz, não, o meu relacionamento com Arunachala é a montanha, eu sou devoto da montanha. E ele vai lá, cara, ele faz isso 2, 3 vezes por dia, a vida dele é ficar girando em torno daquela montanha. E ele acredita que ele está ganhando o quê? Ele está ganhando méritos kármicos, porque ele está pagando os seus respeitos, né, respects and so on, pelo Lord Ishwara, né, que como a montanha sagrada. Então, da onde que essa montanha ela obteve toda essa radiância, porque realmente tem uma energia mágica naquela montanha, entendeu? Você vai lá, tem alguns templos pequenininhos no pé da montanha, assim, em torno, você vai, você senta, você olha para a montanha e você sente aquele Shakti, né? Aquela peace, silence, não? É uma coisa muito radiante. Da onde que essa montanha obteve toda esse Shakti, né? Todos os jivas, entendeu? De qualquer modo, vai saber quando que começou isso, né? Mas de qualquer modo, essa montanha, ela recebe, né, a veneração, a adoração, a apreciação e o amor, a devoção de todos os jivas, milhares, e ela vai ficando sempre mais, né, radiante, cheia, plena, né? Amigo, quem popularizou há algum tempo foi o Ramana ou essa popularidade? Não, já existia há muito tempo. Já existia há muito tempo. Ele tem um ditado lá em Tiruvannamalai que diz que ela era uma montanha sagrada que existia, mas era uma montanha sem dono. Aí a Ramana foi lá e diz, ok, ela vai ser a minha montanha, Arunachala, entendeu? E aí virou a montanha Arunachala de Ramana Maharaj, né? Mas essa radiância e como posto de peregrinação já existia, já da não sei quanto, porque eu nunca estudei essas coisas lá, entendeu? Mas existe essa história que Ramana, quando ele teve aquela epifania, ele reconheceu que ele era consciência, ele imediatamente ele teve uma visão da montanha como se a montanha fosse o meu pai, my father, e ele abandonou tudo e foi não lembro onde é que ele morava, mas ele viajou muito, diversos trens, até chegar em Arunachala, né? Então, dá uma impressão que era uma coisa puramente mística ou esotérica que ocorreu com ele, mas aí, né, com os anos, eu lendo todo aquele material em torno à vida de Ramana e tudo, eu descobri
que o Ramana já sabia que existia essa montanha no sul da Índia por causa de um tio dele que era devoto daquela montanha. Entendeu? Ele tinha um tio que era devoto e ele pequenininho sabia. Aí quando ele teve aquela epifania, aquela montanha disse assim, essa é a sua casa, você tem que ir para lá. Aí ele deixou tudo e foi para lá. Né? Mas o ponto aqui é que todos esses deuses, né? Nós adoramos todos esses deuses e nós, de qualquer modo, nós transferimos, né, as nossas energias devocionais a esses deuses e esses deuses se tornam potentes. Né? Mas eles contêm somente uma pequena partícula de felicidade ilimitada, né, que é Ananta, que pertence, na verdade, a Parabrahma, Paramatma, e, consequentemente, eles desfrutam de sua parte proporcional daquela partícula. Então, esses deuses não são realmente, né, ilimitados. Né? Eles são limitados por quê? Pelos atributos, qualidades que os jivas projetaram neles, entendeu? Se eu quero prosperidade, eu vou nesse tipo de Deus. Eu quero, entendeu, saúde, eu vou naquele tipo de Deus. Então, tem todas essas representações de Ishvara. Existe somente um Ishvara com diversos agentes, representantes, né? Representantes é uma boa palavra, representante de venda. Né? Nome escolhido fora do Ishvara. E o que define esses deuses? Os desejos do Jiva. São os desejos dos Jivas que foram, né, dando margem a essa variedade de divindades, né, as quais eu vou lá e vou apresentar minhas orações, minhas preces, meus pedidos, etc, etc. Esses são os devotos mais chatos, né? Aqueles que só vão para pedir. Né? Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, mas se você começa a repetir o nome do Lorde, qualquer que seja o representante do Lorde, dizem que o Lorde acaba criando as circunstâncias favoráveis à realização do seu desejo. Será que é assim? Mas não é, né? Dizem que é. A escritura aqui e ali diz que é assim. Eu ouvi diversas vezes da parte de Paramartananda. Mas eu já ouvi da parte de Dayananda, uma vez, ele dizendo, porque essas pessoas vêm aqui e elas ficam fazendo esses rituais, invocando, né, essas divindades, querendo alguma coisa. Aí, quando elas têm sucesso e elas obtêm o que elas querem, aí elas dizem, viu, foi... Ganesh me propiciou isso porque eu estou já há 2, 3 anos, né, fazendo os meus rituais, minhas preces, as minhas pujas, minhas penitências, etc. Né? E eu obtive. Então, dou todo o crédito a Brahman. Aí, Dayananda diz assim, eles não se dão conta que durante todo aquele período eles estavam trabalhando duro para obter o que eles desejavam. Né? Então, o que isso significa? Dizer que você respeita e venera e aprecia Ishvara, e as suas preces devem ser Ishvara, eu não sou arrogante não, mas eu gostaria isso, isso e aquilo, eu creio que meu desejo seja um desejo, né, legítimo, moderado, dármico, entendeu? Eu sei que o principal fator é você, que é a soma de todos os outros fatores, portanto, eu peço humildemente que você possa conspirar ao meu favor, Lorde, porque eu mantenho você no meu coração, eu compreendo que você é o Lorde desse universo. Então, essa atitude ainda purifica ainda mais a mente do devoto, as ações do devoto são ainda mais eficazes, né? Aí o devoto vai e obtém o que ele quer, e naturalmente ele é grato a Ishvara, porque sabe que todos os fatores, eles corroboraram, né, para o meu sucesso, né? Mas principalmente as minhas ações, porque no final das contas a melhor oração são as nossas ações dármicas, ações adequadas, apropriadas e em seus devidos tempos, né? Essa é a melhor forma de oração. As ações adequadas, isso, e ações que, né, trazem em conta esse outro fator chamado Ishvara, né, o Lorde, Daiva, a totalidade de todos os fatores operando no universo, né?
Então, se nós tivermos essa compreensão, esse tipo de atitude, se nós trabalharmos realmente, né, na direção dos nossos objetivos, e se nossos objetivos são dármicos e genuínos, etc., então a gente vive uma vida tranquila. Por quê? Porque também a gente sabe que os resultados não dependem de nós, e se vier, veio, se não vier, né? Tudo bem, porque era para ser assim, né? Onde é que a gente está? Segunda parte do 58. Ah, sim. Todos os deuses são apenas uma partícula da felicidade. Eles desfrutam de uma parte proporcional daquela partícula, daquela felicidade, mas aquela felicidade ilimitada pertence a Brahman. Todo ser vivo que adora divindades desfruta a felicidade de Brahman de acordo com a sua capacidade. Vamos ver o que ele diz aqui. De acordo com a sua capacidade, mas é apenas uma fração muito pequena da total bem-aventurança de Brahman. A total bem-aventurança de Brahman é disponível a nós somente através do conhecimento eu sou Brahman. Mas o nosso relacionamento com os deuses, né, também, né, nos proporciona algumas partes, partículas ou frações, né, desse Ananta infinito. É apenas uma fração muito pequena do total do Ananda que Brahman é capaz de propiciar. De acordo com o Vedanta, todos os homens meritórios, aqueles que colocam boas ações, ações meritórias, ações satívicas, dármicas, né, que produzem méritos, né, punya. De acordo com o Vedanta, todos os homens meritórios e justos, após a morte, desfrutam de uma partícula da bem-aventurança de Paramatma. Então, são esses indivíduos que vão ocupar essas locas superiores, celestiais, né? Ele vai curtir, vai desfrutar de uma fração, uma parte desse céu, né? Desse punya, dessa bem-aventurança, né? Esses estados subjetivos, né? Da nossa condição, né? A condição da nossa mente, né? Nossas vasanas. Está todo mundo dormindo ou acordado? Se todo mundo dormir, ó, o último a dormir me diz, hein, que eu dormi. Aí eu paro de falar para vocês. Depois que a fração de bem-aventurança, depois que a fração de bem-aventurança de Brahman se esgota, nós nos referimos a esses indivíduos de ações, né, que produzem méritos kármicos, e eles vão desfrutar esses punyas, né, essas locas. Mas qual é o problema de punya? É que você é como se fosse uma caderneta de poupança kármica. Você produz punya, 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 punya. O que você precisa fazer para produzir punya? Emitir suas ações. Você tem que responder devidamente, apropriadamente e dharmicamente, de novo. Quando você perde o seu corpo físico, o que ocorre? A sua máquina, sua fábrica de punya acaba. Porque você já não tem os instrumentos e o campo físico para produzir punya. Né? É como o cara que trabalha há 40 anos e bota muito dinheiro na caderneta de poupança, aí ele para de trabalhar, para de produzir. Né? Aí ele tem que fazer as contas direitinho, a inflação, isso e aquilo, vai dizer assim, ó, meu irmão tem feito essas contas, que ele acabou de se aposentou agora com a Petrobras, antes que a Petrobras venha falir totalmente, segundo ele. Então, o que ele faz? Ele vai assim, ok, não, se eu viver 30 anos, eu não posso gastar mais disso para viver desse modo. Né? Então, o cara que não tem mais o corpo físico e a possibilidade de ficar, né, produzindo, né, poupança kármica, né, colocando ações meritórias, o que ele precisa fazer? Ele precisa de tomar cuidado, se ele quiser viver muitos tempos, e ir curtindo aquele punya devagarzinho. Mas se ele quiser gastar tudo, né, rapidamente,
aí ele tem que voltar para o corpo rapidamente de novo, porque ele esgotou o seu punha, né? Então, o problema de punha é que você esgota o seu punha e depois você tem que encontrar um novo corpo para produzir mais, né, mais ações que são conducentes a mais punha, né? Então, de acordo com Vedanta, todos os homens meritórios e justos, após a morte, desfrutam de uma parte da bem-aventurança de Paramatma. Depois que a fração de bem-aventurança de Brahman, Paramatma, se esgota, eles nascem novamente como grandes homens e ajudam a estabelecer o Dharma. Olha que bacana, né? A minha sogra, uma pessoa linda, maravilhosa, dhármica, altruísta, né? Sempre com aquele espírito de colaboração, de contribuição, de fazer, né, genuinamente o bem, sem nenhuma vaidade, nenhuma vaidade. Pessoa boa, boa, boa. O que ocorre com uma pessoa como aquelas? Elas vão curtir. Eu dizia sempre para ela, Gigina, você é o meu ídolo, você quando morrer eu vou escrever uma carta para o Vaticano, porque você precisa ser certificado. O meu amor por ela era totalmente declarado assim, sempre nos nossos almoços e jantas, entendeu? Eu sempre digo, você é uma coisa incrível. Meu marido, né, ele nunca se deu conta que ele vivia com uma joia, entendeu? Uma alma elevadíssima. Eu escrevi uma nota quando ela deixou o corpo, escrevi uma nota para ele, ele nem me respondeu, mas eu dizia assim, né, eu posso imaginar a dor da sua perda, porque você perdeu uma alma que era ali à sua disposição, sem querer, né, dizer nada contra eles, era uma alma das mais puras e boas que eu conheci na minha vida, entendeu? Porque e o que vai acontecer com a Gigina, a famosa Gigina? Ela vai curtir, né, umas férias, uma vacância, né, umas férias, num dessas locas, curtindo, né, esse punha, né, a luz, o amor, né, essas dimensões celestiais. Ela vai ficar lá um tempo. Aí, quando ela vê que a poupança dela está acabando, aí ela diz, putz, eu tenho que voltar lá embaixo ainda para produzir mais punha, né? Você viu o problema de punha? De mérito, ações e resultados de ações, né? Não termina nunca, né, cara? Não é isso? Eu queria fazer uma contribuição, agora que ela se foi, eu queria doar minha sogra para você. Vocês ouviram essa? Vocês ouviram essa? Olha, cara, eu vou acabar esse curso aqui cheio de sogra. Hein? Minha mãe já até olhou aqui pro lado. Depois que a fração de bem-aventurança de Brahman se esgota, eles nascem novamente como grandes homens e mulheres e ajudam a estabelecer o Dharma. Ó, ajudam a estabelecer o Dharma. Ou vivem uma vida, né, em busca da liberação de Punya e Papa, né? Liberação do campo, totalmente, né? Mas essas pessoas, naturalmente, elas são pessoas que ajudam a manter o Dharma, né? Elas têm uma apreciação, né, por essa ordem, né? E elas querem que as coisas sejam bem estruturadas, bem estabelecidas e justas. Nós podemos imaginar isso facilmente na encarnação de Paramatma, como Krishna, que disse, eu nascerei de novo para destruir o Adharma e estabelecer o Dharma. Hã? So, Lord Krishna diz, eu nascerei de novo, e de novo, e de novo, para destruir o Dharma. Exatamente. Em quase todas essas religiões, né, inclusive as religiões cristãs, têm esse conceito, esse mesmo conceito, né? No budismo também, o retorno de Buda, o retorno de Cristo, entendeu? Quando as coisas ficarem realmente feias mesmo, né? Aí é a indicação de que o retorno dessa consciência crística, né? Dessa consciência búdica, né? Eu esqueci como se diz. É búdica, né? Etc.
Então, são essas noções, né, de que esse Dharma e a Dharma, eles precisam estarem bem equilibrados. Se tem um desequilíbrio em uma parte, aí Ishvara tem que intervenir através de homens, de Deus, homens, né, realizados, de avatares como Krishna, né, que vêm para ajudar-nos a restabelecer o Dharma, né? O Ishvara pode usar os 4 elementos, né? O espaço, fogo, água e terra, e botar tudo no liquidificador, dar uma misturada e deixar os elementos se reformarem, né? Novamente, né? Se reconstituírem, né? O verso 59, toda a criação é permeada por Brahman. É só por causa de Brahman que todas as ações estão ocorrendo neste universo. Sabião. Não é nada mal, hein? De repente, né, em algumas circunstâncias, é melhor do que Vedanta. Ishvara passando a sala dos melhores criações. Agora o celular. Toda a criação é permeada por Brahman. É só por causa de Brahman que todas as ações estão ocorrendo neste universo. Brahman permeia tudo, do mesmo modo que a manteiga permeia o leite. Que curioso, né? A manteiga permeia o leite. Como é que a manteiga pode permear o leite, né? A gente imaginaria, talvez, que o leite permeia a manteiga, né? Porque do leite vem a manteiga. Agora eu quero compreender melhor. A manteiga permeia o leite. Como a gente poderia interpretar isso? A manteiga, né, ela existe potencialmente no leite, né? Então, como a semente da árvore. Então, dentro do leite existe a manteiga em sua condição potencial semente, né? Então, desse modo, a manteiga, ela é o substrato, né, do leite. Não, o leite seria o substrato da manteiga. Vamos ver o que o comentário aqui diz. Aqui o exemplo da manteiga e do leite é dado porque a manteiga está no leite, né? É mais ou menos isso que nós estamos dizendo. A manteiga está no leite como potencial, mas não é visível, né? Não é visível diretamente, né? Às vezes a história do vaso está no barro, né? Hã? Às vezes a história do vaso que está no barro. Tudo está no barro. Eu conheço essa analogia da manteiga e do queijo e o leite, mas ela foi apresentada aqui de um modo que Brahman permeia tudo, com a manteiga permeia o leite. Aqui é um pouco confuso. Agora, aqui na explicação, diz que o exemplo da manteiga e do leite é dado porque a manteiga, ela existe no leite como potencial, como semente, né? Mas não é visível diretamente. Para obter a manteiga, é preciso bater o leite. Então, a gente precisa de Shakti, né? De energia, que vai transformar o famoso leite, que só de carregar ele assim, né, para casa, ele já vira manteiga, né? Então, para obter a manteiga, é preciso bater o leite. Mas a manteiga existe já no leite. Portanto, a manteiga permeia o leite. Ela, de qualquer modo, ela está ali no leite, né? Permeia o leite como potencial, e aí, em circunstâncias favoráveis, o leite se torna manteiga, né? Esses exemplos da manteiga e o leite, eles são muito interessantes para distinguir o modo que Ishvara se torna o universo, que é distinto do modo que o leite se torna manteiga. Vocês já ouviram isso? Quando o leite se torna manteiga ou o leite se torna o queijo, esse é um tipo de criação que é irreversível. Que o leite deixa de existir como leite para se tornar manteiga ou queijo. Mas no caso de Ishvara, o Lorde do Universo, ele se torna o universo aparente, né, sem perder o seu status do Criador do Universo. Ele não é que ele se transforma, entendeu? Ele se torna
Ele se torna o universo sem perder o seu status ou a sua natureza como pura sátiva, entendeu? Por quê? Porque ele é a causa inteligente, a causa energética, a causa material que se torna o universo manifesto, né? Então, em geral, é colocado essa analogia naquele contexto. Similarmente, Brahman está espalhado em todo o universo. Do mesmo modo, né, que a manteiga está no leite, Brahman está contido em todo o universo, né? A semente do universo é Brahman. A gente diz em geral que a semente do universo é Maya, mas fundamentalmente é Brahman, porque sem Brahman, sem consciência e existência, nada pode existir, né? Similarmente, Brahman está espalhado em todo o universo, mas Brahman não é visível do mesmo modo que a manteiga não é visível no leite. Somente pela meditação intensa, a contemplação, meditação intensa, é possível compreender, conhecer Brahman como você mesmo, né? Somente pela meditação, contemplação intensa, é possível compreender, perceber ou ver a sua natureza como Brahman. Incapaz de ser visto não significa que ele não exista. Bacana isso, né? Tantas coisas que não são visíveis, mas a gente sabe que existem, né? Tantas coisas. Você já viu a mente de alguém? Natalina, você já viu a mente de alguém? Não, né? A gente percebe, mas a gente não vê realmente. Ninguém consegue ler a mente do outro, né? Nem mesmo a esposa consegue ler. Essa é uma vantagem enorme, tá? Mais ou menos. Aqui é mais ou menos. Tem controvérsia. Imagina se os nossos esposos conseguissem realmente saber tudo que passa em nossas cabeças, né? Em nossas mentes, né? Pensamentos. Hã? Eu já tinha voltado para o oceano. Somente pela meditação intensa é possível perceber Brahman. Incapaz de ser visto não significa que ele não exista. Ele existe, sim, mas ele não pode ser visto ou percebido pelos órgãos sensoriais, né? Este é um exemplo perfeito dado no Vedanta para explicar a existência de Paramatma. Aquilo que existe, mas não como um objeto de conhecimento. Ele existe como a natureza do sujeito, dentro do qual, né, todos os objetos de mídia, eles aparecem e desaparecem. Mas ainda assim, Brahman existe. Aí fala, ok, então, demonstre Brahman para mim. Eu não posso demonstrar. Por quê? Porque Brahman não é isso nem aquilo, então não existe. Não, ele existe, mas ele não é demonstrável como alguma coisa, né? Objetivável como um objeto de conhecimento, etc, etc. Mas ainda assim existe, né? Então prova para mim que existe. Aí é que fica, né, mais complicado. Prova para mim que existe, sim. A gente só pode provar para você que Brahman existe se você realmente tiver uma mente aberta e seguir a lógica dos Upanishads, que vai cancelar todas as noções equivocadas, errôneas que você tem a respeito desse tal Brahman. Você pensa que ele é isso, que ele é aquilo, que é um estado, que é uma experiência, que dorme, que ele acorda, né? Não, ele não é um estado, não é nada disso, não é nenhum objeto de experiência Brahman. Então a gente precisa de passar por esse processo de negação daquilo que a gente imagina seja Brahman, de modo que a gente possa reconhecer Brahman como, não, essa luz do iluminador, né? Portanto, incapaz de ser visto não significa que Brahman não exista. Este é um exemplo perfeito dado no Vedanta para explicar a existência de Brahman. Ele está espalhado em todo o universo, mas ele não é visível. Ele é o substrato de do inteiro universo. Verso 60, Brahman,
não é nem sutil nem grosseiro, nem curto nem longo. Ele não tem nascimento nem mudanças, nem forma nem qualidade, nem cor e até mesmo nenhum nome específico. E aqui, olha, ele já demole um outro ensinamento do Vedanta. Os ensinamentos do Vedanta, com o tempo, eles vão sendo desconstruídos ou demolidos na medida que a gente avança nos Upanishads, porque, de novo, os ensinamentos dizem que Brahman é o mais sutil dos mais sutis. É aquilo que pervade tudo, isso e aquilo. Aí, no final, quando a gente vai chegando no final desses ensinamentos, aí ele diz que Brahman não é nem sutil, nem não sutil. Essa história de pervadir, Mitya, etc., o sutil é conversa para fazer boi dormir, né? Como a gente diz. Conversa para boi dormir. Conversa para boi dormir, né? Mas a gente tem que compreender esse tipo de conversa para boi dormir, para a gente compreender, entendeu? A nossa natureza como Brahman, aquilo que realmente, né, é a única realidade. Aí tem essa realidade aparente, que nada mais é do que uma sobreposição de nomes e formas. Aí a gente tem que dizer, essa realidade aparente não existe, mas considerando que ela talvez exista, Brahman é aquilo que pervade essa ordem de realidade aparente, entendeu? Então, essa qualidade de Brahman, de pervasividade, ela se refere, né, ao substrato de alguma coisa que não existe. Mas até quando o ensinamento está explicando que essa ordem de realidade existe como uma aparência, cujo substrato é Brahman, então a gente tem que dizer que Brahman é o mais sutil do sutil, aquilo que pervade tudo, né? Mas a realidade é que Brahman não é nem sutil, nem grosseiro. Ele não é nem curto, nem longo. Ele não é nem pequeno, nem vasto. Uma das noções que essa palavra, conotações de Brahman no mundo espiritual, é de vastidão, de imensidão, de espaço. É aquilo que... Não, ele não é longo, ele não é pequeno, ele não é vasto, ele não é grande. Todas essas noções são noções de Mitya, entendeu? Sutil, denso. Você está melhor, Cris? Tá? Ele não tem nascimento, isso nós sabemos. Ele não muda, isso nós sabemos. Ele é nirvikara, aquilo que não se modifica. Ele é akarta, aquilo que não faz nada. Ele é unborn. Eu esqueci como é que é unborn em sânscrito. Não nasci. Hã? Não nasci. Não, em sânscrito. Não nascido. Ele não tem nem forma e ele não tem atributos. Ele é livre de qualquer qualidade. Os atributos são adicionados por Maya, na medida que Maya começa a colorir Brahman, né, com essas pinturinhas, esses filminhos, né? Ele não possui nem cor, nem forma e até mesmo nenhum nome específico. Nós damos todos esses nomes para Brahman. Aí algumas pessoas ficam confusas porque existem tantos nomes para esse ser pleno. Aí eu costumo dizer, olha, eu prefiro usar diversos nomes e dizer para as pessoas não ficarem presas nos rótulos, né? Porque esses nomes são pelo menos indicações daquilo que é consciência, existência infinitamente não limitado, né? Então isso é Brahman. Satchitananda, melhor definição, que é a natureza de todos esses nomes que se referem a Brahman, né? Ele não tem nem mesmo nome específico. Algumas dessas qualidades são explicadas no Bradaranyaka, Upanishad, onde se obtém uma discussão mais detalhada sobre Brahma Sattva, que é imperceptível para a mente e, portanto, não pode ser descrito. Se Maya, né, que é um poder que projeta esse universo, é incompreensível para o intelecto, imagina Brahman. A gente só tem um modo de compreender o Brahman, é reivindicar e assumir nossa identidade como consciência e existência. Entendeu? E, naturalmente, a gente precisa compreender, né, todos esses conhecimentos que
né, fazem esse apontamento que você é Satchitananda por isso e aquilo, entendeu? Observando, analisando, examinando as nossas experiências, né, como Jiva, que até então não foram bem examinadas. Quando a gente vai, né, recapitulando, seguindo a lógica do Vedanta, reexaminando as nossas experiências, a gente vê que essas Mahavakyas do Vedanta são todas elas embasadas em pura lógica, né? Justo? Quem é que está cansado de Vedanta? Chega? Vamos. Todos os corpos celestes são iluminados por Brahmana e estão brilhando, mas Brahmana não é iluminado pela luz deles, né? Então, todos os deuses brilham por causa da luz de Brahmana. Todos os jivas brilham por causa da luz de Brahmana, né? Nenhum jiva, nenhum ser celestial, etc., pode passar um pouco de luz para Brahmana, porque Brahmana é a única luz de consciência e existência, essa luz, esse brilho da existência, né? Todos os corpos celestes são iluminados por Brahmana. E eles brilham por causa da luz de Brahmana. Mas Brahmana não é iluminado por nenhum deles. Nenhum desses grandes deuses possui luz própria. Todos eles também estão em débito com Brahmana. Brahmana é o banco central, né? É aquele que concede, né, um empréstimo a todos os seres celestiais, os seres angélicos, os seres humanos e os seres sub-humanos, né? Esses bilionários dos dias de hoje. Todos os corpos celestes são iluminados por Brahmana. É mais uma vez confirmado nesse sloka que, exceto pelo poder iluminante de Brahmana, nada pode brilhar neste universo. Nada brilha neste universo sem a luz de Brahmana. Essa luz da consciência, o que é a consciência? É a luz na presença do qual o universo é conhecido. O universo surge, o universo é revelado. Ele é revelado por quê? Por essa consciência que é a minha natureza. E não somente ela é revelada por essa consciência, ela é projetada por essa consciência. Porque essa projeção produzida por Mr. Maya, ela só é possível devido à consciência de Brahman. Consciência se torna a inteligência de Ishvara, Pura Sat, a energia, né? E a matéria-prima, aí se o universo aparente é projetado e mantido, e reciclado, né, constantemente. Então, não somente ele projeta, sustenta, ele recicla, mas ele revela para quem? Para os grandes jivas, né? As entidades que transacionam e que conhecem o mundo e que desenvolvem, né, essa capacidade, esse potencial de conhecer a natureza desse universo aparente como a única realidade, Brahman. O Brahman Supremo, enquanto permeia todo o universo, exteriormente e interiormente, brilha por si mesmo como o fogo que permeia uma bola de ferro aquecida e brilha como o próprio fogo. Essa é uma outra analogia vedântica, quando você pega o ferro, né, naqueles filmes que a gente vê, né, da medieval, na Idade Média, etc. Quando eles estão batendo o ferro, eles têm que aquecer o ferro até ele se tornar brasa, né? Eles ficam incandescentes, né? Incandescentes. Aí ele se torna maleável. Aí você pode bater o ferro e construir aquelas armas, né, de ferro, aqueles utensílios, forjar. Exatamente. Brahman Supremo, enquanto permeia todo o universo exteriormente e interiormente. O que esse interiormente significa? O universo subjetivo do Jiva. Todas essas ordens, essas lokas, né, celestiais e infernais, elas fazem parte desse universo interno, que é parte da realidade subjetiva dos Jivas, entendeu? Pratibhasika Satya é a projeção. São esses universos mentais e emocionais que se desmembram nessas lokas
essas ordens de realidades, não? Distintas. Os céus e os infernos. O Brahman Supremo, enquanto permeia todo o universo, exteriormente e interiormente, né, ele brilha por si mesmo, do mesmo modo que o fogo, que permeia uma bola de ferro aquecida, brilha como o próprio fogo. Né? Então, você tem uma bola de ferro, você aqueceu ela, ela se tornou incandescente, né? Aí ela brilha com luminosidade, então ela brilha como o próprio corpo, como o próprio fogo. Né? Do mesmo modo, o Brahman, ele permeia o universo e ele brilha, né, através do universo. A gente vê esse universo como esse ser vivo, né? Esse planeta nosso é um ser vivo, ele brilha com vida, né? Com esse milagre chamado vida. Né? À tarde é mais difícil, né? Não? Lá na cozinha, você não tem uma tomada ali para o Luciano, para acordar ele? Liga ele na tomada. Na tomada. Verso 63, está quase acabando o Atma Bodha. Amanhã a gente começa o Kena Upanishad. Vamos lá, todo mundo acordadão. O verso 63. Brahman é totalmente diferente do universo, mas não existe nada no universo que não seja Brahman. Olha que contradição, né? Aí quando Krishna diz assim, eu estou, esse universo está em mim, né? Mas eu não estou em nada disso que existe no universo. Né? O universo existe, né, como uma sobreposição na minha existência e consciência, mas eu não existo nesses objetos. Porque esses objetos não são reais, eu sou a única realidade, isso é simplesmente uma sobreposição. Uma sobreposição é uma palavra muito interessante, porque quando a gente projeta ou sobrepõe uma coisa, a gente precisa de uma coisa na qual sobrepor, né? E essa coisa na qual a gente sobrepõe é a única realidade realmente substancial. Né? Aí você tem a projeção, a tela no cinema, o filme, ou outro tipo de projeção. Né? Projeções dos jivas, né? A gente projeta as nossas ideias, né? Na projeção de Maya e Ishvara. Ishvara cria o campo e a gente fica projetando as nossas leituras, nossas interpretações. Sim, você acordou, Luciano? Acordou mesmo, hein? Tem até uma pergunta agora, né? Tá, uma pergunta que você trouxe do mundo dos sonhos ou do mundo acordado? Talvez. A primeira vez que eu escutei isso, foi difícil eu Natalina. e aceitar essa declaração de que eu não estou no mundo, mas o mundo é o mundo, não sou eu que estou no mundo, é o mundo que está em mim. Sim. Demorei um pouco para compreender isso. Quanto tempo? Diz exatamente para o benefício. 3 dias. Assim. 3 dias, basta. Eu demorei muito para compreender essa declaração. Mas, assim, quando a gente fala que o mundo está em mim, não necessariamente o mundo, toda essa projeção de Maya, ela está dentro de Brahman, porque ele é pleno, não tem como ele estar dentro da consciência. Então, esse estar em mim é como se estivesse assentado mesmo, projetado, né? É uma sobreposição aparente. A chave é a palavra aparente. Mas ainda assim, é por isso que a gente diz, esse universo ele não existe. Ele é irreal, ele é quase como não existente. Mas se ele existe aparentemente, mas não a parte, não separada de Brahman. Ele acaba encobrindo. Ele não encobre Brahman, mas ele aparece como que encobrindo Brahman, né, no intelecto do Jiva, devido à vidya, né, essa ignorância universal. A ignorância inverte, a ignorância vai dizer assim, não, eu existo no universo. A ignorância Maya inverte, em vez de dizer o universo existe em mim.
Né? Por que a gente diz eu existo no universo? Tudo isso é muito simples. Né? Por que a gente diz eu existo no objeto, no universo? Hã? Por causa da dualidade. Hã? Porque eu sou o universo, eu sou Brahman. Não. Por que a gente diz eu existo no universo? A ignorância nos permite dizer eu existo no universo. Porque eu acho que eu sou meu corpo. Porque, obrigado, Betânia, porque eu acho que eu sou meu corpo. Né? Todos os objetos existem dentro do âmbito do universo. Todos os objetos existem dentro do âmbito disso que nós chamamos de universo, né? O cosmos. Né? Então, todos nós existimos dentro do objeto. Se nós, né, nos identificamos com o corpo como um corpo. Né? Mas no momento que nós ajustamos, revertemos, o Vedanta é a reversão da reversão. A gente tem que reverter essa inversão de Maya. Quando a gente reverte a reversão, aí a gente vê que o mundo não passa de um objeto conceptual, o universo, né? E ele existe aonde? Onde é que ele existe? O mundo? Esse é um bom exemplo, quando a gente fala o cosmos, o universo, que ninguém realmente jamais experienciou sensorialmente, diretamente, o universo é um objeto conceptual. Né? Então, quando a gente diz que esse universo existe, e ele existe, quando a gente diz ele existe dentro de mim, né? Ele existe dentro de quê? Da mente? Existe dentro da mente. É um conceito, né, que existe dentro do âmbito da mente. Então, qual é a distância entre esse objeto e a mente? Lembre que esse é um objeto muito significativo nesse estudo da localização desse objeto, porque é um objeto puramente conceptual. Ele não somente existe na mente, mas é uma projeção da mente, como no final das contas todos os outros objetos também. Mas aí a gente vê mais claramente, é um objeto conceptual que é projetado pela mente e existe somente dentro da mente e não separado da mente. Então a gente diz, o universo existe em mim, né? Porque é um produto da mente humana, um objeto conceptual, não. Qual é a distância ou separação da minha mente, do meu intelecto, né? E a minha consciência? Não existe nenhuma, porque nós somos guianes, a gente sabe que, né, Tatvamasi, o Jiva é a consciência, né? O intelecto é a consciência. A realidade é que o intelecto é a consciência, né, em sua natureza, e tudo aquilo que ocorre no intelecto Jiva ocorre em Brahman. Porque o Brahman é aquilo que permeia o intelecto, permeia o inteiro universo, que não existe. Mas desde que a gente considere ele existente, ele existe devido ao poder de Brahman, em associação com Maya, que projeta essa ordem aparente, né? Então, se nós compreendermos esses Mahavakyas, aí a nossa identidade começa a shifting do corpo e da mente, que ambos são matérias mais sutil ou mais densa, vai shifting do corpo-mente para a luz do iluminador, a consciência. Aí a gente vai compreendendo o que você compreendeu, que o mundo existe em mim, os objetos existem em mim, tudo isso existe não à parte, não separado da minha consciência, né? E o instrumento que a consciência utiliza para, né, projetar e conhecer esses objetos, né, é o intelecto humano, né, cognitivamente, né? Os outros animais também percebem, mas eles não têm a inteligência cognitiva, intelectual que nós temos, né? Tudo que existe, existe dentro de nós mesmos. É questão de compreender o que nós somos, né? Nós não somos o corpo e nós não somos o intelecto. Se a gente imaginar que eu sou o intelecto, então, o que ocorre? Qual é a limitação? É porque o intelecto só sabe o que sabe e não sabe o que não sabe. Então, a gente pode dizer, não, esse ou esse aquele objeto não existe dentro do âmbito do meu intelecto. Entendeu? Porque o meu intelecto não tem conhecimento disso, né? Mas a gente diz, existe dentro do âmbito da sua consciência e da sua existência, da consciência,
que a consciência está além do conhecimento e da ignorância. Entendeu? Então, não importa, você sabe o que você sabe, você não sabe o que você não sabe o que você não sabe, mas ainda assim você é a consciência que sabe o que sabe, não sabe o que não sabe e sabe o que não sabe. Tudo isso ocorre dentro da consciência, independentemente do conhecimento e da ignorância do intelecto do Jiva. Então, é isso que significa que tudo isso existe em mim. E nada disso me limita. Por isso que eu não existo realmente em nada disso que não é real, entendeu? É simplesmente uma projeção, uma miragem. Hã? Professor, Sim, Betânia. Não, é só para a gente recordar aqui, né? Quando eu falo universo está Peraí, só um minutinho. Deixa eu colocar a sua voz maravilhosa para todo mundo ouvir aqui. Ok. Fala alto. Só para reforçar, assim, a não ignorância, vamos dizer assim. Quando eu falo o universo está em mim, não é em mim, Betânia. Quando eu falo o universo está em mim, é em mim, Brahman. É isso, certo? Porque senão também eu me confundo e aí eu acho que no meu próprio intelecto tem um universo. Então, é exatamente isso que eu acabei de dizer também. Então, se eu me defino como o meu intelecto, entendeu? Aí eu já estou em dificuldade, quando eu digo assim que o universo está em mim, né? Pô, mas eu não tenho nem conhecimento real sobre o universo, eu não sou um estudioso, né? De astronomia, astrologia, etc., né? Então eu não conheço nada disso. Como é que eu posso dizer que tudo isso está no meu intelecto, né? Não, ele está na consciência. A gente só pode dizer isso como consciência. Para isso a gente precisa compreender claramente, Betânia, que eu sou a luz da consciência, a luz do iluminador, que brilha no intelecto, entendeu? Se a gente diz eu sou o corpo, aí imediatamente a gente sabe que o universo não está em mim, porque dentro de mim só existe o quê? Todas aquelas porcarias que a gente falou depois do almoço, né? Né? Então, o corpo a gente já descarta de cara, né, Natalina? Pá! Corpo não. Eu sou um ser espiritual, eu não sou o corpo físico, né? Mas aí o intelecto, a gente não tem autoridade de dizer, autoridade intelectual, né, de dizer assim, o universo existe em mim, porque o nosso conhecimento é limitado, né? Mas existe um princípio que é a única realidade, que é o substrato de tudo, né, que existe, é aquilo que concede existência a tudo. Esse substrato, esse princípio, é a consciência e existência. E tudo ocorre dentro do âmbito dessa consciência e existência, né? Então, exatamente, quando a gente diz isso, a gente diz isso como Brahman. E a gente precisa de compreender, né, esse eu, Brahman, consciência, a luz do iluminador. Justo, Betânia? Só para tentar entender. Diga aí. O universo ele é conceitual e é uma projeção. Sim, é uma projeção de Maheshwara que o Jiva, né, gradualmente começou a explorar através dos nossos instrumentos de percepção, que amplia as nossas percepções, e o Jiva foi desenvolvendo conhecimento e desenvolveu essa noção do universo, entendeu? Ele é como se fosse uma miragem, do ponto de vista de Brahman, né? Ele é uma miragem, que a gente é uma miragem, mas sob o ponto de vista de Brahman, não do intelecto do Jiva, que ainda não alcançou a consciência de Brahman. Que pergunta trick é essa, né? Na realidade, o que eu quero entender é o seguinte: ele mesmo sendo conceitual, sendo uma projeção, eu entendi sendo uma miragem, ele tem matéria física. Você pode tocar na parede e ver, pô, existe aqui, o chão, a terra e tal. É isso que eu quero dizer. Mesmo sendo uma projeção, mas do ponto do Jiva não realizado na consciência de Brahman,
ele parece ser real. Sim, sim, sim. Do mesmo modo que no sonho, quando a gente está sonhando, todos os objetos do sonho parecem ser reais, né? Por quê? Porque nós nos identificamos como sonhador e aí ali a gente percebe tudo como realidade. Quando a gente sai do sonho, a gente realiza que aquilo ali era somente uma projeção. A minha mente, minhas vassas projetaram aquilo. Então, no estado de vigília, o samsari, ele acredita que todos esses objetos, né, sejam realidade. Né? Aí o Jnana é aquele que compreende a natureza, a essência de tudo isso que oferece para a gente substancialidade, materialidade, etc. A gente compreende tudo isso com uma sobreposição de nomes, cores e formas produzidas por Maya. Isso é uma compreensão intelectual que não dissolve a materialização do universo, do mundo, entendeu? Mas você, intelectualmente, você sabe que tudo isso nada mais é do que diferentes nomes e formas da mesma substância chamada ouro. Eu conheço a natureza substancial de todos os objetos de Nitya, e isso é Satchitananda, que é a minha natureza. Por quê? Quando a gente compreende que a natureza de tudo é Brahman, a gente não pode se excluir daquela lógica, entendeu? Aí que o conhecimento indireto precisa se tornar direto, que Brahman é o substrato, é a natureza de tudo, é a essência de tudo, etc, etc. E eu sou incluído nessa manifestação, portanto, é a minha substância, é a minha natureza, é a minha essência. Então, eu sou Brahman significa eu sou o substrato de tudo, a única realidade. Todos esses nomes e formas foram projetadas em mim pelo poderoso Maya, entendeu? Mas esse mim, esse eu, precisa ser muito bem compreendido e definido, né? Eu, a consciência, eu, a existência. Na verdade, a gente só entende isso realmente quando você atinge o estado de Jnana. Você entende quando você entende. Agora, para a gente no estado de vigília, parece que é real. Parece que é real. É por isso que nós estamos numa classe de Vedanta, para seguir essa lógica até a gente compreender a essência substancial, né, fundamental de tudo isso, até mesmo do ponto de vista de física quântica, né? A física quântica está começando a questionar a materialidade, a materialização, a fisicalidade desse universo, entendeu? E no final das contas tudo se reduz à energia, né? A energia, matéria, energia, esse ciclo, né? Então, até mesmo a nossa análise científica, né, está chegando a essa compreensão de que as coisas não são exatamente como elas parecem ser, entendeu? Mas, de qualquer modo, devido aos nossos aparelhos sensoriais e devido ao poder de Maya, esse campo é estruturado com um único propósito. No início ele engana a gente, aí depois, no seu devido tempo, a gente vai desenvolvendo mérito, aí, sabedoria, aí a gente compreende que as coisas não são exatamente como elas parecem, entendeu? Tudo isso é somente a consciência, a existência, em outras palavras, tudo é somente eu, Brahman, né? A única realidade, a consciência, dentro do qual essa sobreposição, entendeu? É projetada, é colocada, né? Nomes, cores e formas. Mas isso, naturalmente, ela não dissolve a fisicalidade do universo, né? É importante, porque existe todo tipo de fantasias no mundo espiritual. Aí a gente começa a pensar que a iluminação seja uma experiência mística na qual o universo físico material se dissolve, né? E essas conclusões, essas fantasias são enganosas e amarram o indivíduo na ignorância, entendeu? Professor, Sim. uma última coisa aqui. Está me caindo uma ficha. Está caindo uma ficha, então deixa o pessoal ouvir a sua ficha cair no chão aí. Deixa ela fazer barulho mesmo, tá? Ok. Diga aí, querida. Eu estou falando, está caindo uma ficha aqui porque várias das frases, né, que eu tenho ouvido e até já expressado no meu dia a dia, elas só são válidas se eu
já integrei a identidade de Brahman como eu, como Brahman. Porque senão fica uma confusão completa. Por exemplo, essa que eu falei agora, no sentido que o mundo existe em mim. Se não está integrado essa identidade de Brahman em mim, isso não conecta, não faz sentido. Só vai fazer sentido se eu tiver essa identidade. É isso? Sim, é exatamente isso. Só um minutinho. Você deve ter ouvido, eu acho que foi ontem, na nossa aula de ontem, ou anteontem, que eu falei uma expressão que diz que fake it until you make it, né? Como se diz? Como se diz fake until you make it em português? Finja até ser. Finja até ser real, até que no início, entendeu? Isso parece um pouco uma coisa falsa, entendeu? Né? Parece uma coisa meio falsa. Eu estou fingindo, né? Eu estou falsificando uma coisa, né? Aí o Vedanta diz aqui, ali no início, ela parece um pouco assim, entendeu? Por quê? Por causa dessa ignorância que foi desenvolvida, essa identidade, essa convicção equivocada de que eu sou o corpo-mente, eu sou o corpo-mente, eu sou o corpo-mente. Essa crença, né? Aí quando a gente entra em contato com esses ensinamentos, né? Aí a gente, no início, a gente fala, ok, eu sou Brahman, mas na nosso inconsciente tem uma vozinha que fala assim, cara, não seja tolo, você é o corpo, rapaz. Se toca, olha no espelho, você é o corpo, você é o corpo, você é o corpo. Né? Aí o indivíduo, ele começa a se sentir, né, falso. Né? Como é que eu vou ficar dizendo para mim mesmo uma coisa que é contra-intuitiva, né? Que não parece ser verdadeiro, né? Então, o que ocorre, Betânia? No início, devido à nossa ignorância, né, essas impressões passadas, essas afirmações, elas parecem como contraditórias ou falsas, né? Mas, na medida que a gente não precisa repeti-las mecanicamente como um mantra qualquer, entendeu? Uma repetição mântrica, ela tem um certo poder, mas é muito pouco valor comparado com o jnana, com a compreensão dessas declarações, da lógica por trás dessas declarações, etc. Então, a gente vai fazendo esse trabalho, né, seguindo esses ensinamentos, aí, gradualmente, essas dúvidas, essas suspeitas a respeito da nossa identidade, elas vão sendo resolvidas. Né? Porque a contradição e a estranheza é pensar assim, puxa, eu estou dizendo, eu sou o Brahman e tudo ocorre dentro de mim, e eu ainda sinto que eu ocorro dentro do universo, entendeu? Eu ocorro, né? Eu existo, eu sou real, etc, etc. Então, todas essas afirmações, elas não fazem sentido até que elas façam. Ela vai fazer sentido quando as dúvidas, essas suspeitas, essa crença, né, arraigada de que eu sou o corpo-mente, ela é destruída, né, pelo jnana, pela contemplação nesses conhecimentos das escrituras, entendeu? Então, no início, elas vão nos propiciando esses momentos, né, de sáttva, de paz, de reconhecimento, né, sim, faz sentido, eu sou a consciência, etc, etc. Aí quase sempre, quando a gente deixa esse environment, esse meio ambiente vedântico, a gente deixa o meio ambiente, aí a ignorância ela começa a ser de novo reforçada, porque a gente entra em outros meio ambientes extremamente samsáricos, ambientes nos quais todo o ambiente vai estar dizendo assim, você é o corpo-mente, você precisa disso, precisa daquilo. Então, a gente fica naquela condição meio dividida no início, entendeu? Eu sou o Brahman, o mundo todo existe dentro de mim porque eu sou a consciência e a existência. Mas essa voz fica ali, né, enchendo o saco. Né? Você não é, você é o corpo-mente. E ela vai ficar, né, desafiando esses ensinamentos até que ela realmente seja destruída. Isso é a destruição. Né?
a destruição da ignorância. Né? Você entende, Betânia? Você não deve ter medo de afirmar para você mesmo, né? Finge até que seja uma realidade para você, não significa você afirmar para os outros, mas afirme para você, e não afirme mecanicamente, afirme intelectualmente, na medida que você vai assimilando, digerindo a lógica apresentada que embasa essas declarações. Eu estou aqui tentando, né, na medida do possível, desdobrar essas lógicas na medida que eu assimilo melhor esse corpo de conhecimento, entendeu? De modo que essas convicções não sejam convicções não embasadas, convicções frágeis, né? Ou mântricas, repetitivas. Não, ela precisa ser muito bem embasada, de modo que ela possa ser digerida e integrada, elas possam ser, o intelecto seja extremamente satisfeito com a lógica, de tal modo que ele vai abraçar essas mahavakyas, essas declarações, não mais como sugestões, mas como fato. Ele só vai ocorrer quando o seu intelecto, Betânia, estiver totalmente satisfeito com todas essas lógicas. E a gente precisa ficar, né, trabalhando-as, através do Nididhyasana, próprio como você tem feito nesse último ano e meio, entendeu? Ok? Sim, perfeito. Obrigada, professor. Onde é que a gente está? Tudo o que é percebido ou ouvido através dos órgãos dos sentidos é Brahman e somente Brahman. O Brahman, que é não dual e que está na forma de Satchitananda, né, cuja natureza é Satchitananda, só é conhecido depois de obter o conhecimento da realidade. Aqui o verso está colocando realidade. O que é realidade? Realidade é Sat. Está equalizando, né? Equalizando? Equalizando? Está equalizando a realidade, né, com a natureza de Brahman, né, com a consciência. Né? Tudo que existe, tudo é percebido, ouvido através dos órgãos dos sentidos. Tudo isso é Brahman, somente Brahman. O Brahman, que é não dual, e cuja natureza é Satchitananda, existência, consciência infinitamente não limitada, só é conhecido depois de obter o conhecimento de Sat, da existência. Né? A realidade é aquilo que é e que jamais pode ser negado, porque não existe a não existência. Não existe a não existência. Tudo que existe nesse corpo limitado, mente e intelecto, ou no mundo exterior criado, eles são todos manifestações de Brahman e nada mais. Quando essa verdade é percebida e experimentada, opa, olha que uma palavra aqui interessante, mas experimentada, quando essa verdade é percebida, é compreendida e devidamente assimilada, né? Que a gente não pode realmente experimentar essa verdade que tudo é Brahman, entendeu? A gente pode, né, compreender que tudo é Brahman intelectualmente, a gente compreende, a menos que a gente estique nessa palavra experimentada e possa ser experimentada intelectualmente, que também é uma expressão válida que o pessoal do mundo experiencial não gosta de experienciar. Essa nanda intelectual, essa experiência intelectual de confidência no seu autoconhecimento, né, não é bem vista no mundo experiencial. Né? Quando essa verdade é percebida, assimilada e integrada, né, e realmente assimilada, pode-se ver todo o universo no qual o Brahman se revela como Satchitananda. Em outras palavras, todo o universo manifesto nada mais é do que consciência e existência infinitamente não limitada, né? Dando origem, através da associação com o poderoso Maya, dando origem a essa projeção de nomes, cores e formas. Quando essa verdade é percebida, experimentada e assimilada, pode-se ver todo o universo no qual o Brahman se revela como
Satchitananda, absoluto, porque ele é um e somente um. Eka, Ekam, Eva, Advityam, Brahma. Ok. O verso 65. Nós podemos visualizar Atman, o ser pleno que tem existência universal, só com a ajuda de Jnana Netra, o olho do conhecimento, né? A visão do Jnana, a visão do conhecimento, o terceiro olho, a visão da sabedoria. Somente através desse meio de conhecimento, que é a sabedoria vedântica, né? Védica, através desse pramada, desse meio de conhecimento, desse olho de conhecimento, nós podemos visualizar, né? Compreender ou desenvolver essa visão da realidade não dual, né? Que é Brahman. Tem existência universal só com a ajuda do Jnana Netra, o olho do conhecimento. Assim como o cego não pode ver o sol resplandecente. Assim como o cego não pode ver o céu resplandecente, o ignorante jamais será capaz de ver a natureza de Brahman, de compreender e de ver, né, e reivindicar, né, a natureza de Brahman como a sua natureza, né? Essa visão da sabedoria, ela só é possível para aqueles que não são cegos, né? E de novo aqui a cegueira aqui é uma outra analogia que se refere à ignorância, né? Porque se nós formos cegos, né? Nós somos privados, né? de muitas compreensões, conhecimentos, experiências, né? Que, né? Existem também os olhos, né? Um dos órgãos sensoriais mais importantes, né? A gente perde a visão, né? As pessoas costumam dizer assim, a cegueira é a maior perda que existe em termos dos 5 órgãos. Né? Você perde a visão, você simplesmente... mas eu posso desenvolver a audição. Legal. Interessante aí que ele fala sobre a limitação da experiência também, né? Porque o cego, ele no máximo vai experienciar a presença do sol através do calor ou a ausência através do frio. Mas nunca ele vai conseguir, de fato, observar através dos olhos o sol, né? Que é o conhecimento. Ele pode experienciar o sol, mas ele não vai ver. Né? Sim. Qual é o verso? 66. 66. O Jiva... Não, 66? Não, mas nós vimos agora, eu quero ver em relação ao que a Thaís disse. Nós podemos visualizar o Atman, que tem existência universal, só com a ajuda de Jnana, o olho do conhecimento, assim como o cego não pode ver o sol resplandecente. Eu não entendi muito bem a sua... O cego, ele pode experienciar o sol. Ele Sim. pode saber que o sol existe. Sim, através do calor. Através do calor. Ou através do frio, saber que o sol não está ali. Mas ele não vai ver o sol, de fato. Sim. Mas o sol aqui, ele não é apresentado como um objeto, mas sim como meio de conhecimento. O cego, ele não vai ver todas as cores e formas do universo, entendeu? Essa aí que é a perda maior. Ele vai compreender que existe um copo, mas não vai vê-lo. Vai compreender que existe o sol, mas não vai vê-lo, etc. Né? Por quê? Porque ele não tem a capacidade de visão. Né? 66. O Jiva é purificado. O Jiva é purificado. Você fechou a cozinha, como eu sugeri a você? Você deixou ela aberta? Ainda não fui atrás da chave. Não providenciou ainda. Tinha um chavinho. Começa amanhã. Aí ele volta aqui dizendo que ele fez só um chazinho. É uma madeira do mix. Ok. Então vamos lá? Está quase acabando, né? Depois a gente pode soltar a língua à vontade. Podemos? Não, se você tiver alguma coisa de importante para compartilhar, por favor, compartilhem.
Na realidade, foi um questionamento do Cardoso. Ele perguntou que Ishvara ele estaria abaixo de Maya ou sobreposto a Maya. Né? É abaixo de Brahman, que é o Om. Ele está sobreposto a Maya, junto com Maya, ou ele está abaixo de Maya. Ele é Maya. Isso é uma questão intelectuosa, aquelas coceirinhas assim, que é meio irrelevante, entendeu? Então é uma questão, não vou nem entrar nisso agora, mas num outro momento, numa sessão talvez de perguntas e respostas, acho que talvez a gente possa fazer amanhã ou mais tarde, a gente pode falar sobre isso. Vamos terminar esse Atma Bodha. Nós estamos nos versos 45. Qual é o verso? 66. Você vê como é que eu sou um tonto? Minha mulher diz assim, você é um tonto, cara. Como é que você vai viver sem mim? Ainda bem que ela está chegando aí para me botar nos eixos. Ela vai... Você não pode dizer essas coisas, você tem que dizer aquilo. Você errou isso, você tem que corrigir isso e aquilo. Ela é minha professora de verdade. O verso 66. O jiva é purificado por aquecimento no fogo do conhecimento. Purificado no aquecimento do fogo, né? O fogo, né? Aquilo que queima a ignorância, ele é purificado. Ele não somente obtém o autoconhecimento através desse fogo do conhecimento, essa luz. O fogo é luz. Luz é o que revela, né? Ele não somente ele obtém esse conhecimento revelado, mas ele é preparado intelectualmente através desse fogo do conhecimento. O que significa dizer? Significa que esses exercícios que nós estamos fazendo aqui é o melhor purificador intelectual que existe. Entendeu? As pessoas que chegam no Vedanta, chegam em Yani Yoga e pensam, não, mas isso é muito avançado, isso e aquilo, eu preciso de fazer outras sadhanas. Muito frequentemente eu digo, olha, o Vedanta, ele só realmente ele frutifica como autoconhecimento se o intelecto estiver mais purificado, né? Mais purificado. Mas mesmo que o intelecto não esteja devidamente purificado, né? Esse estudo do Vedanta, essa análise, né, da lógica do Vedanta, ela conduz a uma aceleração desse processo de purificação. Entendeu? Porque Jnana é o maior purificador que existe, porque a gente fica abordando e atacando de novo, né, a causa fundamental da ignorância, entendeu? São essas noções, né, a respeito daquilo que nós somos, a natureza da realidade, a dualidade, etc. Tudo isso, né? Então a gente fica atacando todas essas ideias equivocadas a respeito dos nossos conhecimentos, né, equivocados. Aí a mente vai se purificando, ela se purifica através do Karma Yoga, né? Esse relacionamento íntimo com Deus, com uma certa atitude, com a compreensão das leis que regem, né? Ela se purifica através da meditação, o Vipassana Yoga, etc. Ela já começa a se purificar antes, com outras atividades, antes de chegar no Vedanta, né? Até mesmo terapia. Eu comecei o meu processo de purificação e melhoramento fazendo terapia, quando eu era garoto. Então, existem diversas coisas que vão preparando a mente para o autoconhecimento. Mas o Jnana Yoga do Vedanta é o maior purificador da mente. O Jiva é purificado por aquecimento no fogo. Esse fogo do Jnana, né, aceso pela audição. Por que a audição é colocada aqui primeiro? Porque o primeiro estágio do Vedanta, qual é? Ouvir. Shravana. Submeter a mente. Por que o Vedanta diz que o primeiro estágio é audição? É ouvir. Porque o Vedanta precisa ser ensinado.
Se o Vedanta não precisasse ser ensinado, as escrituras jamais diriam que o primeiro estágio do Vedanta é ouvir. Eles diriam que o primeiro estágio é ler, estudar. Entendeu? Mas em todos os Upanishads, a palavra utilizada é ouvir. É alguma coisa, é um conhecimento que foi revelado que deve ser transmitido por palavras, né? E o professor, o aluno, que mais tarde passa adiante, se não vira elefante, e vai continuando assim, depois de geração, né? O jiva é purificado por aquecimento no fogo do conhecimento, aceso pela audição, e depois pela raciocínio, contemplação, né? E tudo isso é o fogo do jnana que vai purificando a mente. A gente ouve, a gente raciocina, a gente contempla, a contemplação profunda sobre o que foi ouvido e discutido. Recapitulando, o jiva é purificado por aquecimento no fogo do jnana, do conhecimento, aceso. Como é que a gente vai, né, acender, né? Igniting, né? Acender esse fogo do conhecimento, né? A gente precisa desse órgão, né? Esse órgão de percepção chamado a audição. Aí a gente precisa do intelecto. Você sabe que o intelecto é uma outra forma de órgão de percepção, de recebimento, de recepção também, né? Porque o intelecto ele vai simplesmente coordenar esses estímulos sensoriais e ele vai desenvolver aquilo que a gente chama de o sexto sentido. O sexto sentido, as pessoas imaginam que o sexto sentido seja alguma coisa emocional aqui, que ocorre aqui, né? Eu senti aqui, né? O sexto sentido é um outro órgão que nós temos, que é um órgão que faz uso dos 5 órgãos dos sentidos, entendeu? Para se tornar um outro órgão sensorial, aquele que assimila conhecimento, que vai, entendeu? Integrando, né? Assimilando conhecimento, compreendendo, né? Uma forma de receber, recepção, órgãos dos sentidos, né? O jiva é purificado por aquecimento no fogo do jnana, aceso pela audição, pelo raciocínio e contemplação profunda sobre o que foi ouvido e discutido. Então, o jiva brilha por si mesmo como o ouro puro, obtido após fusão e purificação do minério de ouro. O brilho do jiva, depois desse processo de audição, contemplação e assimilação, é um brilho puro, do mesmo modo, né, que o ouro brilha após ele ter sido extraído e purificado, né, nas minerações de ouro, né? Ele aparece como minério de ouro, ele vai sendo purificado até ele brilhar como ouro puro, né? Do mesmo modo, o jiva ele vai brilhar por si mesmo, né, na medida que ele for contemplando e assimilando esse conhecimento, né, que inicia com a audição. Assim como se aquece o minério de ouro em um cadinho para purificá-lo, deve-se usar o fogo do jnana para purificar a mente. O que você acha, Cris? Não é lindo, maravilhoso o Vedanta? Quem é que acha o Vedanta maravilhoso e lindo? Será que sou eu? Eu acho de uma beleza intelectual. Beleza intelectual? Eu acho uma coisa maravilhosa. Hã? De uma boa lógica. É uma lógica tão boa, tão linda e maravilhosa que você acaba amando o Vedanta mais do que sua esposa. Agora pegou, hein, Beto? Agora pegou, hein? Isso não é um problema, porque na medida que o valor de Cristo, o amor de Cristo por esse conhecimento de Brahman, como o Brahman vai desenvolvendo, ele vai integrar você, porque você é da mesma natureza, entendeu? Só que ele não vai depender de você como ele depende de você nos dias de hoje, porque ele reconheceu que ele já é inteiro, puro, completo, pleno, entendeu? Que não, ele não precisa, ele vai estar interessado em de dar e não de haver, de retirar, né? Vai fazer as malas.
não vai fazer as malas. Vai colar. Fique tranquila, ele vai se tornar muito mais amável, amoroso e Tá gentil. gravado, né? Está gravado. Eu já disse isso em outras palavras. Assim como se aquece o mineiro de ouro e um cadinho para purificá-lo, deve-se usar o fogo do Yana para purificar a mente. Yana pode ser obtido de acordo com a filosofia hindu por Shravana, a audição, Manana, a contemplação, e Nididhyasana, a contemplação profunda, né, que, na verdade, conduz à assimilação, à total integração desses conhecimentos, ou, em outras palavras, a internalização desses conhecimentos de modo que eles se tornem realidades para nós, né? A nossa identidade, o shift da identidade. Então, a mente fica livre de pensamentos impuros. Quais são os pensamentos impuros? Oh, por favor, tenha piedade. Goste de mim. Existe mais alguma coisa mais insultante do que isso, né? Mais impuro do que isso, né? Me ame. Né? Isso, o tempo todo. Hã? O tempo todo isso. Me aprove, me valide, me dê isso, me dá, entendeu? Eu sou um mendigozinho aqui, eu não sou Brahman. Né? Então, esses são pensamentos, né, impuros. A mente fica, então, livre de pensamentos impuros, e o sentimento do jiva se extingue automaticamente, esse sentimento de inadequação, insuficiência. Então, a mente fica extinguida. Então, só existe o Brahman, aquilo que é autoluminoso, aquilo que é autoevidente, aquilo que é a luz do iluminador. Né? Quando a mente se purifica através desse fogo do Yama. O verso 67 é o penúltimo, o Atman, o sol do conhecimento, a luz que revela, que nasce no céu do coração. Olha que linguagem poética para nós que gostamos dessa história de amor e coração, né? Eu tenho um amigo que me diz sempre, um beijo no coração, um beijo, eu fico pensando, o que ele está querendo dizer? Agora eu entendi. Desculpa. O Atman, o sol do conhecimento, que nasce no céu, no espaço do coração, esse Atman destrói a escuridão da ignorância. Esse Atman permeia tudo e sustenta tudo. Ele brilha e faz tudo no universo brilhar. Então, agora a gente está botando o universo inteiro no pacote de Nietzsche, dizendo assim, ó, esse Brahman que sou eu, brilha, faz brilhar tudo. Né? Não é só o intelecto, isso e aquilo, os órgãos de sentido. Ele faz brilhar tudo. Todos os seres existem e brilham, né? Devido ao brilho e existência de Brahman. Coração aqui, ó, agora ele vai explicar essa história de coração para a gente. Vamos ver o que ele vai dizer. Coração aqui significa a arena, o campo da mente, de onde pensamentos nobres e humanos fluem. Que estranho, coração é a fonte de pensamentos nobres, né? Eu pensava que o coração fosse aquele sentimento, né, gostosinho. Não, o coração no Vedanta ele tem um significado que não é esse sentimentalismo, né, que nós encontramos por aí, né, associado com essa palavra. Coração é the core, é a essência, entendeu? A base de tudo, né, a coisa mais profunda, o centro da nossa existência. É aquilo, o intelecto no qual os pensamentos, né, eles surgem, né, e quanto mais purificado for esse coração, né, mais serão nobres esses pensamentos. Coração aqui significa o campo da mente, a arena da mente mental, esse corpo mental, emocional, de onde pensamentos nobres e humanos fluem. Aqui o sol é trazido para comparação, porque é a melhor fonte de luz visível a olho nu, né? É a melhor fonte de luz para nós, vivos nesse planetinha aqui, né? Lindo planetinha maravilhoso. Nós vimos, a gente consegue ver o que a gente vê devido à luz do nosso sol. O sol é um símbolo
desse pramana que ilumina e revela aquilo que pode ser conhecido. O último verso, verso 68, Jnani, que, está livre de todas as limitações de tempo, espaço e direção. Olha que interessante, direção. Não tinha pensado, não tinha visto isso antes. Essa noção. É livre do espaço, é livre do tempo e é livre da direção. Né? Significa o quê? Hã? Resultado da ação. Ele é livre. Qualquer direção que Ishvara, né, o conduza, a gente não tenta mais manipular e controlar os resultados, etc. Como o vento, né? Como o vento. Sem apego, né? Totalmente. Vamos fluindo aqui com o sopro de Brahmana, o sopro de Ishvara. A gente nunca sabe, as coisas mudam de dia em dia. Até ontem, anteontem, eu estava indo para Goiás e agora eu já não estou indo mais para Goiás. Imagina se eu tivesse preso na ideia Goiás, entendeu? Então, o vento vai mudando de direção. O Jnani é aquele que é livre das limitações de tempo, espaço e direção. Número 2, adora o lugar sagrado do seu próprio Atma, que está presente em toda parte. Adora esse lugar sagrado, né? Esse lugar, veja bem, não dá uma noção de localização, de espaço, etc. Tudo isso é uma linguagem, né, figurativa que precisa ser, né? Adora, a gente tem que compreender o significado implícito dessas palavras, né? E não o literal. Adora o lugar sagrado, né? O centro, o coração da sua existência, que é Brahman, né? Que é representado aqui, indicado como Brahman, Atma. O centro do seu ser, esse lugar sagrado, que está presente não somente no centro do seu ser, mas no centro do universo, porque é a essência de tudo, né? A natureza de tudo, que está presente em toda parte. Ele adora esse Atma que destrói calor e frio e que é a felicidade eterna e imaculada. E imaculada se torna onisciente, onipresente e alcança a imortalidade. Deixa eu ler melhor essa última frase. O número 2. O Jnani é aquele que adora o lugar sagrado do seu próprio Atma, que está sempre, é aquele que está sempre em toda parte, que destrói calor e frio, e que é a felicidade eterna e imaculada, se torna onisciente, é aquele que também se torna onisciente, onipresente e alcança a imortalidade. Né? Eles poderiam ter usado uma vírgula ou uma pontuação aqui. Mas, de qualquer modo, essa é o mesmo conceito, né? O Jnani é aquele que está livre das limitações impostas por Maya, né? Por Nitya, tempo, espaço, direção e as propriedades, né? Os atributos, qualidades da nossa mente, do nosso corpo-mente. E é aquele que a conclusão disso aqui é aquele que é mais apaixonado pelo Atma do que por sua esposa. Né? Está dizendo aqui, é aquele que ama o seu próprio Atma, adora, ama, é mais do que amar, adora, tem adoração pelo Atma, mais do que sua esposa. Mas é aquele que compreende que esse Atma está em todas as esposas, portanto, ele ama todas as esposas, não somente a sua esposa. Eita, porque eu fui querer melhorar a situação para você. Desculpa. Não, ele ama o Atma mais do que sua esposa, ele vê o Atma em toda a sua parte, o Jnani, e esse Atma destrói calor e frio, esse Atma é a felicidade eterna, imaculada, esse Atma é onisciente, onipresente, portanto, esse Jnani alcança a imortalidade, muito embora ele viva associado a um corpo mortal. Ele alcança a imortalidade, significa ele reconhece aquele aspecto da sua existência que não é sujeito à temporalidade e à mortalidade. Ele atinge moksha. Essa é a ideia. Atingir moksha significa você compreender aquilo que
que não é mortal, né? Se você pensa que você é o corpo-mente, você não está livre do samsara, porque você vai tentar proteção através da obtenção, né? Segurança, etc. Assim termina o Atma Bodha, que Ishvara abençoe a todos os seres do universo. Né? Om Tat Sat. Espero que vocês tenham curtido o Atma Bodha. É a primeira vez que eu consegui esse texto. E amanhã a gente começa vida nova, texto novo, dia novo. Om Namada Purnamidam Purna Mudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Lord. Obrigado a todos vocês. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.